desafios que você tem vivido. Por isso temos que clamar Jesus Cristo, a pedra angular das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra em 2 Pedro 2,19. Pedir para colocar essa imagem, né? Vamos pensar aqui, né? Quem está nos dominando, né? Quem tem dominado a nossa vida? Dias de lutas, né? Dias de perseguição. Quem está nos dominando? Quem domina a nossa mente? O que está dominando a nossa mente, né? O que tem te paralisado? Temos que pensar, né? Que muitas vezes declaramos que somos livres em Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos libertou verdadeiramente, né? Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, mas segundo a Pedro 2,19 diz, pois cada um é escravo daquilo que o domina, né? Tem outras versões, né? Então, assim, o que está te dominando? O que está te escravizando? O que está te paralisando, né? O que está, né, fazendo com que você fique no jugo do inimigo, né? O que o inimigo tem tentado contra a sua vida? Temos que estar atento, né? Esse versículo, 2 Pedro 2,19, né? Diz também assim, ó, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, né? O que está dominando a sua vida? O que está paralisando a sua vida? Nesta noite nós vamos falar, né, das bênçãos e das maldições. A gente tem que estar muito atento, né? Porque muitas vezes maldições vêm nos perseguindo de geração em geração, tentando escravizar a nossa geração. Mas nesta noite queremos declarar que nós somos livres, né? Que estamos posicionados diante da palavra, né? Que o sangue de Cristo nos libertou. Não vamos ficar no cativeiro, algemados, né? Paralisados, porque toda escravidão vem de um vício, né? Nem toda escravidão vem de um vício. É ao contrário, nem toda escravidão é um vício. Vício das drogas, vício da bebedeira, né? Como está esse desenho aqui, né? Vício do celular, vício, né? De compra, né? Compulsão por compra. Nem toda escravidão vem de vício, mas muitas vezes vem pela sede de poder. Às vezes eu estou escravizado, por quê? Porque eu tenho uma história de rejeição. E eu quero ficar, né, na sede de poder, estou ansioso. A ansiedade rouba a paz. Muitas vezes eu quero conquistar coisas, eu quero as coisas do meu jeito e eu não entro no kairós de Deus, eu não entro no tempo de Deus. Precisamos aprender a entrar no kairós de Deus. O kairós de Deus vai nos proteger, vai fazer com que nós venhamos deixar o nosso coração em Deus, não ficar, né, amedrontado, paralisado. O Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. O que estamos escolhendo para a nossa caminhada? Como estamos conduzindo a nossa vida? Como estamos conduzindo, né, a nossa posterioridade, né? Que legado que nós estamos deixando? Cristo precisa ser suficiente. Ele precisa estar no centro da nossa vida. Através de quê? De uma submissão. Precisamos ter uma submissão genuína, né? É um escudo de proteção. Submissão, obediência, né? De um quebrantamento à vontade de Deus. Muitas coisas estão, né, paralisadas nas nossas vidas porque não temos uma submissão genuína, né? Um escudo, porque a submissão genuína traz um escudo, né, mais eficaz contra o espírito de insubmissão, de rebeldia, né? Nem toda escravidão vem do vício, mas vem também, às vezes, de uma sede de poder, de uma sede de controle e manipulação. Que ambiente você foi gerado?
Que cultura você vem trazendo na sua história? Uma religiosidade? Às vezes você nasceu num lar cristão, mas você vem trazendo uma religiosidade. E a religiosidade impede o fluir, o transbordar da glória de Deus. Porque a religiosidade coloca limitações, coloca Jesus numa caixa, coloca um legalismo, coloca um controle, uma manipulação, o jeitinho do homem, e muitas vezes estamos debaixo de maldição, porque queremos controlar todas as coisas debaixo de uma religiosidade, e isso traz maldição. Que cultura que você foi implantado? Aonde você foi implantado? O que você aprendeu de Cristo e do Evangelho? Precisa aprender a entrar numa profundidade com Cristo e transbordar de Cristo e receber de Cristo algo impactante, algo de renovo, que quem vai nos dar? O Espírito Santo de Deus. O Senhor vai nos dar isso, quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, das maldições que carregamos de uma cultura que estamos trazendo de geração em geração. Muitas vezes queremos buscar conhecimento, buscar aplausos, buscar afirmação, aprovação do outro. O ego quer ser massageado, e toda vez que o ego toma o centro, Jesus sai. Jesus precisa ser o centro. Muitas vezes recebemos, peso de maldições, porque fomos criados numa família orgulhosa, numa família de soberbos, numa família de pessoas que não tinham quebrantamento, conheciam as Escrituras, mas não se aprofundava ao ponto de entender a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E o orgulho, ele vai preceder a queda. O orgulho vai trazer maldição, a autossuficiência. Tem pessoas que não são ensináveis. São pessoas, muitas vezes, eu sei, eu conheço, não aceita um toque, não aceita uma orientação, não aceita um ensinamento, não tem quebrantamento. E o nosso Deus é um Deus que nos ensina. É um Deus amoroso, mas é um Deus firme. É um Deus onde vai nos conduzir, para que venhamos obedecer a palavra dEle, A paz precisa reinar em nós, mas ela só vai reinar se Jesus governar a nossa vida, A paz, ela só entra quando Jesus governa a nossa vida. A gente precisa aprender isso, A provisão alcança a nossa vida, a nossa casa, debaixo de bênção, quando a gente se submete à vontade de Deus. O sintoma de rejeição, de peso, de maldição, é quando você se sente orgulhoso, superior a alguém e uma pessoa que não é ensinável. Todos nós precisamos aprender a nos quebrantarmos, a trocar com o outro, a ouvir o outro. Sempre temos algo para aprender, ainda mais quando se trata de Cristo, Então a gente precisa aprender que Cristo vai nos ensinar. A proteção de Deus, precisa estar ao nosso redor. Mas por quê? Porque nos quebrantamos. Tem gente que se acha autossuficiente ao ponto de não querer mais um aprendizado, seja em que área for. E quando se trata de Deus, então, dos ensinamentos da palavra, precisamos ser quebrantados, nos humilhar, sensíveis para receber a presença do Espírito Santo de Deus e transbordar. Mas muitas vezes maldições nos acompanham, maldições hereditárias de geração em geração. E às vezes você vai falar assim: pastora, mas eu nasci num lar cristão, eu tenho uma linhagem de pastores na minha vida, na minha caminhada. Meu pai foi pastor, minha mãe foi pastora, meus tios eram pastores, mas eu estou carregando uma maldição. Por quê? Porque eu não quebrei, muitas vezes o orgulho, eu não quebrei ao ponto de ter uma submissão, Nossa descendência é alcançada pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo quebrantamento em Deus.
Muitas vezes a pessoa chega com orgulho. Uma característica de orgulho é quando a pessoa não é ensinável. Quantos pastores, quantos apóstolos, quantos bispos se declara, quem me ensina é Cristo. Quem me discipula é Cristo. Mas nós precisamos, quem pode discernir as suas próprias falhas? Nós precisamos ser ensináveis, termos conselheiros. Por que o bispo pode aconselhar, o pastor pode aconselhar, o apóstolo pode aconselhar, o líder pode aconselhar, mas ele não pode ser aconselhado? Lógico que tem uma hierarquia, e nós precisamos ser ensináveis. Uma das destruições de homens de Deus é porque ele se torna tão soberano que ele não aceita mais ouvir a ninguém. E aí vai entrando uma rigidez espiritual, e aí a pessoa vai ficando impermeável. E nós precisamos, nos aconselharmos, trocarmos, ouvirmos, buscarmos a presença de Deus, ter o outro para dar, uma orientação, para que a gente possa seguir para o vivo e novo caminho, porque a porta é estreita. E a bênção está diante de nós, na palavra de Deus, mas quando nós ficarmos, dentro do contexto da palavra. Mas muitas vezes não queremos. Liberdade não é fazer tudo o que queremos, isso é libertinagem. Liberdade é você falar assim, eu sou livre para de forma total mergulhar na presença de Deus e não ser escravo daquilo que me domina. Às vezes o homem está dominando, às vezes o orgulho está dominando, às vezes a maldição hereditária de geração em geração, como diz a palavra de Deus em Êxodo 20, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, visitarei até 1000 gerações daqueles que me servem, somos nós. A gente precisa jogar fora aquilo que está perpetuando na nossa vida. O que é maldição? É um espírito de engano, é um espírito de mentira, é uma soberba, ser um servo de Deus como um sepulcro caiado de branco, tudo clarinho, tudo bonzinho, porque há uma representação. O servo de Deus não vive da representação. Uma hora vai aparecer, mas o servo de Deus, ele precisa ser ensinável, ele precisa ser quebrantado, ele precisa ser separado para buscar santidade, ele precisa se humilhar e ele precisa muitas vezes se arrepender e fazer o caminho de volta. Esse é o verdadeiro servo de Deus, seja em que hierarquia ele esteja. Porque muitas pessoas acham, porque é pastor, não tem erro, não tem pecado. Temos sim, a gente tem que vigiar, A gente tem que vigiar, a gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa ter um bom conselho, a gente precisa deixar a palavra. Quer ver? A pior coisa é quando você vai num lugar e você fica, na hora da adoração, muitos lugares, às vezes, vamos servir uma comida, é ótimo, quando você vai pregar em algum lugar, você ser servido, aquela coisa de honra, fazemos também. Mas na hora da adoração, você precisa estar ali, se conectando com Deus, adorando ao Senhor, recebendo do Senhor, os louvores estão subindo, para quando você chegar para a palavra, o Senhor nos capacitar, porque de nós mesmos não temos nada. Nós precisamos nos encher de Cristo. E às vezes aquela pessoa só chega na hora da palavra, mas a palavra, o louvor é um preparo, ele sobe como um incenso suave. E a gente precisa ter esse quebrantamento. A obediência, ela abre portas, Abre portas para o homem, que o homem nenhum pode fechar. A obediência abre portas espirituais que homem nenhum pode fechar. A gente precisa entender isso. Mas a gente precisa entender o que diz Gálatas 3:13. Anota aí, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha só, Ele nos resgatou
da maldição da lei, né, que o que estava estabelecido, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, na cruz do Calvário, Jesus, né, carregou toda a condenação para que vivêssemos a plenitude da bênção de Deus. Olha que coisa maravilhosa! E isso no individual. Ele levou todas as nossas maldições na cruz, para nós recebermos a plenitude das bênçãos de Deus, da glória de Deus. Olha que coisa tremenda. Então, nós precisamos abrir mão, né? Há poder nas palavras. A palavra vai nos libertar de toda maldição. Anota aí, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Né? Provérbios 18, 21. A morte e a vida. Por quê? Porque pela palavra você libera bênção ou maldição. De repente, nesta noite, você vai lembrar que palavras de maldições foram lançadas sobre a sua vida. Né? Muitas vezes os pais, aquela pessoa que te criou sem discernimento, sem entendimento, sem a sensibilidade do Espírito Santo, declarou que você não seria ninguém, que você não daria para nada, que seu casamento seria um casamento falido, que você não estudaria. Quantas pessoas estão aprisionadas nessas palavras de maldição? E nós precisamos hoje, né, desligar e tirar os tampões dos nossos ouvidos e declarar que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que toda maldição o Senhor já levou na cruz do Calvário. É noite de libertação, é noite de cura, é noite de, né, tirar toda a paralisia, toda a procrastinação, todo engano, tudo aquilo que o inimigo tenta, né, reafirmar todos os dias para você. Mas nesta noite, o Senhor arranca os tampões dos seus ouvidos e te faz ouvir quem você é verdadeiramente em Cristo Jesus. Você veio para a bênção, você veio para ser transformado, você veio para quebrar todo jugo, toda cadeia, tudo aquilo que paralisa a sua história, a sua casa, a sua família. É tempo de você alargar as tendas, né? A oração de Jabes fala sobre isso, alargar as tendas. Né, receber o poder de Deus, sair desse aprisionamento, sair dessa sequidão, né, não viver, né, controlado pela maldição do autoritarismo. De repente você viveu num lar de autoritarismo, de gritos, né, de opressão. Precisamos vigiar, precisamos estar atento, né, o que falamos sobre a nossa vida, o que profetizamos sobre os nossos filhos. Eu fui criada num lar que às vezes a pessoa falava, não vai dar em nada. Né? Eu lembro que quando eu fazia uma pirraça, as pessoas gritavam assim, filha de cruz credo com credo em cruz. Olha que maldição. Quando eu era pequena, era assim. É filhote de cruz credo com credo em cruz. O que é isso? O próprio inimigo. Mas um dia eu conheci a verdade, eu me libertei dessa opressão e nesta noite o Senhor quer nos libertar, porque libertação é até Jesus voltar. De repente você foi amaldiçoado, né? Esse menino é um capeta. Olha só, quantas as pessoas antigamente tinham um linguajar pesado, né? Palavras de maldição. Não vai dar em nada, né? Esse menino é encapetado, endiabrado, está repreendido em nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus, o Senhor nos comprou pelo sangue de Cristo. E hoje nós vamos anunciar, né, a novidade, né, dos céus. É isso que nós somos, príncipes e princesas do Senhor. Príncipes e princesas do Senhor. Precisamos quebrar essa maldição. De repente, nessa noite, você vai lembrar de apelidos que te colocaram, de maldições que lançaram, né? Há poder em nossas palavras. O que declaramos sobre a nossa família. Quantas vezes na hora da ira, por ser criado num ambiente, né, hostil, num ambiente pesado, sua família não tem jeito, esse menino não tem jeito, né? Sua família já está destruída.
E aí carregamos um peso de palavras que liberamos. Palavras, elas são como sementes. Nós lançamos e uma hora vai dar frutos. E a gente tem que ver o que nós lançamos, bênção ou maldição? Nesta noite o Senhor está nos colocando aí nessa balança para a gente avaliar o que você declarou sobre a sua casa, o que você declarou sobre os seus filhos, o que você declarou sobre o seu chamado, o que você declarou sobre o seu ministério. Que pirraça, né? Porque adultos fazem pirraça. Você tem feito com Deus, porque Deus está te chamando, né? E aí a gente tem que pensar, uma família de preguiçosos nunca vai romper em fé, nunca vai olhar com os olhos da fé e transbordar, nunca vai colocar o Senhor como o primeiro. Queridos, precisamos aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas. Precisamos ser sedentos, né? O que profetizamos sobre o nosso futuro. Quantas vezes estamos aprisionados por palavras que foram liberadas contra o nosso futuro? Esse menino não vai estudar, essa menina é limitada, ela não vai dar para nada, ela é uma burra. Quantas pessoas ouviram isso? E hoje o Senhor quer retirar de nós toda a maldição. De repente eu estou pregando aqui, você está lembrando de algo que foi liberado contra a sua vida, né? Com maldição por falta de entendimento. A palavra de Deus diz que o povo perece porque lhe falta o entendimento. Mas hoje nós escolhemos a vida, escolhemos a bênção que Deus tem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Hoje vamos estar ligando tudo aquilo que o Senhor prometeu, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, porque a estratégia de Satanás é pressionar, porque é na pressão que ele muitas vezes vence. E nessa noite ele vai bater em retirada por 7 caminhos, porque nós não vamos ficar cedendo à pressão do diabo. Ainda que haja enfermidade, ainda que haja luta financeira, nós não vamos, porque o nosso Redentor vive. Jesus Cristo vive e reina, né? Toda a palavra de derrota que foi lançada contra a sua vida, nesta noite vai cair por terra em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus faz o inimigo fugir por 7 caminhos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, né? Declarar que a nossa casa servirá ao Senhor de forma íntegra, na totalidade, né? Os nossos filhos, os esposos, as esposas irão servir o Senhor, porque quando há o transbordar da glória de Deus, ninguém fica de pé, ninguém pode resistir, e nós somos o transporte da glória de Deus. Quando chamamos o Espírito Santo, nos esvaziamos de nós mesmos, arrancamos todas as maldições. Vamos declarar também que a nossa geração será uma geração, né, marcada pela glória de Deus, pelo poder de Deus, né? Nós, pela presença de Deus, precisamos marcar a nossa geração. Nós aprendemos muitas vezes pelo exemplo. Será que buscamos o Senhor? Será que sai dos nossos lábios bênção? Será que estamos, né, nos posicionando diante da luta? Qual é o seu refúgio? É ir para debaixo das asas do Espírito? É murmurar? Que legado que você está deixando? Que maldição que você está recebendo? De repente a sua avó, a sua mãe, o seu pai ficava blasfemando, ficava murmurando, ficava amaldiçoando, praguejando, né? Antigamente as pessoas usavam muito esse termo. De repente você está aí aprisionado por um jugo, porque você recebeu uma palavra, né? Então a gente precisa cancelar isso. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de restauração. O sangue de Cristo, né, nos liberta, nos purifica, nos restaura de toda a maldição. Abre lá em Deuteronômio 30:19. Olha que texto tremendo, que fala de descendência, que fala de escolha, fala de bênção, em nome de Jesus.
Cristo no centro vai nos libertar. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nessa noite estamos aqui para escolher a vida com Cristo, não é isso? Somente até aí, né? Vivemos em um tempo de pressão, né? De muitas pessoas amaldiçoarem, né? Muitos deuses, né? Quantas pessoas estão em busca, né, de dinheiro, de fama, né, de estar no centro, de ser popular, de ser, né, uma influência da vida. A maior influência da nossa vida se chama Jesus Cristo, né? A melhor cura, a melhor transformação. A bênção não é apenas uma prosperidade, né, material, mas são bênçãos espirituais. São presentes do trono de Deus sobre a nossa vida, que vem assim, especificamente para cancelar toda maldição, todo jugo, todo aprisionamento. A obediência, ela vai trazer uma bênção sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando há obediência, há transformação. Quando há obediência, haverá a manifestação do favor de Deus sobre a sua vida, né? É melhor, a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Quando há obediência, as portas se abrem de uma forma que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? E a melhor hora para quebrar maldição é na hora do aperto, é na hora da luta, é nessa hora que você tem que torturar. Sabe por quê? Porque o inimigo acha que quando ele pressiona, você vai blasfemar, você vai se afastar, você vai esfriar. Na hora da pressão, experimenta levantar a sua espada como um guerreiro do Senhor e declarar, eu sei que meu Deus reina, eu sei que Ele vai vir em meu favor. E sabe o que acontece? O general de guerra vem. E ele vem numa unção, e ele vai quebrando todo jugo, ele vai tirando todo impedimento, ele vai mudando todo o caos, né? Ele vai trazendo um cenário de paz, de transformação e de milagre. É a melhor hora para Deus agir. É quando você está sendo pressionado pelo inimigo, é quando você se coloca, né, em posição de guerreiro, né, se submetendo e se alegrando, porque tudo que Deus faz é bom. A palavra de Deus diz isso. Nós erramos, nós pegamos muitas vezes maldições, porque não nos posicionamos como servos de Deus, porque a palavra já foi liberada. A sentença do diabo já foi dada, ele não tem nem a chave da casa dele. Mas muitas vezes a visão embaça. Por quê? Porque estamos carregando maldições, estamos carregando peso, estamos trazendo, né, correntes. Nessa noite o Senhor quer nos libertar. Queridos, a gente tem que abrir mão de tudo aquilo que nos aprisiona. Às vezes você convive com uma pessoa que só murmura. De repente você teve um casamento onde você, né, ficou ali sendo subjugada, envergonhada, humilhada, e hoje você não acredita mais em você, mas o Senhor diz para você nessa noite, eu quero trazer vida sobre a sua vida e vida em abundância. Eu quero transformar, eu quero trazer um novo tempo. Acabou o tempo do jugo, acabou o tempo da paralisia. É tempo de ser feliz com Cristo. A melhor hora para torturar um inimigo, experimente isso, queridos. No domingo mesmo nós passamos, né? No domingo no sábado, a minha tia faria aniversário, teria uma festa de aniversário, porque o aniversário dela é hoje. Minha mãe também. A gente preparou, né, uma festa numa cafeteria. E aí, durante aquela noite, o inimigo tentou, né, trouxe uma enfermidade à minha tia, com 99 anos, e aí tentou trazer, né, uma tristeza, mas eu perseverei ali, em oração, e quando foi, aí só teve o aniversário da minha mãe, porque minha tia não pôde ir,
vir, né, para o aniversário, e eu acompanhando. Quando foi 9h pouca da noite, a gente teve que ir lá para a UPA para resgatar ela, né, com 99 anos, doente, e a gente ali na madrugada. E aí, de manhã, Júnior cedinho teve que ir lá para levar as medicações. Eu vim para o culto. Queridos, experimenta. Foi quando eu falei: Senhor, eu quero botas de fogo nessa manhã. Eu quero me alegrar, porque o Senhor nos deu livramento. O Senhor cuidou dela na madrugada, né? Ela saiu do hospital, exame de sangue bom, né? Não teve a festa, mas teve a festa, né, da recuperação dela. E eu fui ali na madrugada, entrei num lugar perigoso com o Júnior, em oração. O Senhor nos livrou, chegamos em casa bem. Ela não ficou internada, outros idosos ficaram, né, que estão lá do lar que ela mora. E o Senhor deu a vitória. E eu comecei aqui a entrar numa peleja e comecei a pedir um milagre ao Senhor. E, queridos, eu não vou dar o testemunho completo não, mas o milagre está saindo à luz. Eu comecei a declarar ontem também, eu comecei a declarar, eu e a pastora Carmen, né, porque a nossa família, falamos: não vamos ficar nesse jugo, nós cremos no milagre do Senhor, e começamos a entrar numa peleja, e está saindo à luz o milagre. É dessa forma, e depois eu conto para vocês, é dessa forma. A melhor hora para Deus operar é se você entrou aqui triste, de repente você está passando por uma luta financeira, uma luta no casamento, uma luta com seus filhos, né? Eu não sei qual é a sua luta, mas a melhor hora é para você adorar. Senhor, eu sei que está difícil, mas eu não vou ficar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor me guarda. Eu não vou aceitar essa maldição se perpetuando de geração em geração. De repente você olha para a sua história e fala assim: todo mundo separado, e o meu casamento está em destruição, vai acontecer de novo. Eu quero te dizer nesta noite, não vai acontecer não, porque o Senhor é um Deus de família, é um Deus de casamento, é um Deus de transformação, é um Deus de cura, né? Em nome de Jesus. De repente você está sofrendo com a síndrome do ninho vazio, né? Os meus filhos estão casando, eu estou ficando sozinha. É a melhor hora para o casal, vai voltar a namorar, vai voltar a ter tempo mais integral. Os meus filhos estão com rebeldia. Comece a amar os seus filhos, comece a fazer, né, uma campanha de oração. Deus vai mudar o cenário. De repente você vai olhar para a história ali da sua casa e vai falar assim: meu Deus, todo mundo tem uma falência na vida. Todo mundo faliu nos seus negócios, e você vai declarar: é na minha linhagem, vai ser uma linhagem de prosperidade, porque o meu Deus é próspero, Ele tem todo o tesouro dessa terra, e Ele vai cuidar da minha área financeira. De repente você tem uma compulsão, e você está passando por uma luta, você não sabe como tratar isso. O Senhor pode te tocar nesta noite e te curar, né? Você precisa se humilhar na presença de Deus e saber que não há impossíveis para Deus. Ele te cura, Ele abre portas do impossíveis para a sua vida, né? Mas você não pode ficar debaixo de uma palavra de maldição. Então, se de repente eu pregando aqui, você está, né, lembrando de algo, sonhos precisam ser restaurados. O Senhor diz: volte a sonhar, né? O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. A bênção não depende da força humana, mas depende do seu quebrantamento com Cristo, da sua intimidade com Cristo. A desobediência abre porta para a maldição. Por isso que muitas vezes a gente está debaixo do jugo da maldição, né? A palavra de Deus diz lá em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. O que você planta, você vai colher. Você planta bênção, você vai colher bênção. Você planta maldição, você vai colher maldição. A Bíblia diz que os nossos pés não podem se apressar para o mal. Então, a gente precisa ver. A maldição, muitas vezes, não é algo que Deus envia, mas consequência de escolhas erradas que fizemos. Às vezes estamos debaixo de maldição porque queremos dar um jeitinho para aquela situação e transgredimos a palavra de Deus, os princípios de Deus. Quando transgredimos, entramos em maldição. A terra, né, amaldiçoada.
Algumas portas precisam ser fechadas, né, de maldição. Pecados não confessados, você fica embaixo de maldição. Agora, uma coisa, você não pode sair e vou confessar hoje, né, de qualquer jeito, não. O pecado, você precisa confessar. Procura o seu pastor, aquele líder de referência e confesse. Confesse e deixe, né? Pecado não confessado, você fica debaixo de maldição. Amargura e falta de perdão, você fica embaixo de maldição. Rebeldia contra a palavra de Deus. Quando a gente sai da palavra e desobedece a Deus, desde a coisa simples até a coisa que nós julgamos, né? Porque tudo não é simples, não. Tudo é muito sério diante do Senhor. Só que a gente acha, uma mentirinha. Não tem mentirinha branca, não, irmãos. Isso é demoníaco. O Senhor é o Senhor da verdade, da transparência. Ele é alvo como a neve, né? Ele é transparente, ele é verdadeiro. Quando a gente conta mentira, quando a gente fica no jugo do engano, a gente entra na paternidade de quem? Do diabo. Porque ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, ele é o pai da maldição, então a gente entra num jugo, né, do engano. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Rebeldia contra a palavra. Se eu saio da palavra, eu estou me rebelando contra Deus. Então a gente tem que ver. Idolatria e dependência de outras fontes além de Deus. Né? Eu quero idolatriar, mas eu não vou mais, né, idolatrar santos, mas às vezes idolatra pessoas. O homem não pode idolatrar outro homem. A gente pode admirar, a gente pode honrar, mas a gente não pode ficar subjugado. Porque muitas vezes, né? Aqui não existe isso, não, em nome de Jesus, nem quem está na transmissão. Mas, às vezes, aquela pessoa faz tudo na igreja, mas em casa é um cão chupando manga. Está errado, gente, está sobre maldição. A primeira coisa, o primeiro altar é a sua casa também. É a sua família, são os seus filhos. Em casa você tem que prestar honra à sua família. O pai tem que honrar os filhos têm que honrar os pais, né? Para que se prolongue seus dias na terra. Olha a promessa de vida longa na terra. Quando eu honro meu pai e minha mãe. Não fala se o pai for bonzinho, se tiver dinheiro, não é a honra. Então nós precisamos aprender o princípio da honra. É honrar os irmãos na igreja e todos os irmãos. Isso é um princípio de Deus, são todos. Não é só aquele que eu gosto, não. Então, é o princípio da honra. A gente precisa vigiar isso. Honrar as autoridades. Jesus, ele veio para quebrar toda a cadeia, né, e restaurar aquilo que foi destruído na sua vida. Olha o que diz, anota aí, Gálatas 3:13. Anota para você levar em casa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Eu já li isso. Olha só. Na cruz, ele carregou a nossa culpa, a nossa condenação, a nossa vergonha, a nossa separação de Deus. Olha que tremendo. Por isso, nenhuma palavra contrária tem poder, né, sobre a sua vida, porque Deus já levou tudo, a nossa culpa, a nossa condenação, né, a nossa vergonha, a nossa separação de Deus. Por isso não há palavra contrária que vai prevalecer sobre a sua vida. Cuidado, porque, né, às vezes a gente fica ali num jugo. O Espírito Santo nos conduz à vida de bênção, de transformação. Né? Anota aí, Romanos 8:14. Olha só que tremendo, Romanos 8:14, você estudar essa semana. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Somos nós guiados pelo Espírito Santo, né? Somos filhos de Deus. Olha que tremendo, olha o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Por isso que nós devemos buscar o Senhor sem cessar. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado. Sabe aquele incômodo? Eu estou fazendo algo e vem aquilo, não devia fazer. Poxa, isso não é legal. Não devia estar nesse lugar. É o Espírito Santo te freando. Aí, quando tem obediência, você recua, e estrategicamente. Mas, quando tem desobediência, você paga o preço e passa pelo sacrifício. Não sei quantos lembram, né? Um tempo atrás aí que eu preguei, eu falei, Senhor, eu consegui um lugar abençoado para fazer a minha unha, né? Disse que a moça era cristã. Segunda-feira, que é o dia melhor para mim, que ninguém abre o salão segunda. Aí eu fui a primeira vez, fingi que não, estou denunciando, me denunciando. Fingi que não entendi muito bem. Falei, não, é só uma impressão. Aí fui a segunda vez. E o Senhor me incomodando, um ambiente promíscuo, um ambiente pesado. Na terceira vez, o Senhor me deu um ultimato. Esse não é um ambiente. E aí eu obedeci. Obedeci e fiquei. Aí fiquei 2 semanas, 20 dias sem fazer minha unha. Estava um caos, queridos. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer, onde que eu vou fazer minha unha? Aí pedi uma referência para uma serva de Deus, ela me deu. Queridos, eu fui fazer aqui pertinho, frente à princesa, a minha unha, numa serva de Deus. Cheguei lá, salão só para mim, com louvor, e ainda falou assim, segunda-feira eu atendo. Olha o poder, né, de Deus sobre a nossa vida quando obedecemos. Parece simples, querido, mas é um cuidado de Deus. A gente precisa ser gratos e ver Deus em todas as coisas. Eu podia ter escolhido ficar na maldição, mas no primeiro momento eu falei, está estranho. Mas eu tenho que fazer a unha, olha a justificativa. Mas é o único dia que eu tenho livre para fazer a unha, né? A questão de higiene, de cuidado. Vou lá de novo, fui. Fui na terceira, aí eu ganhei o puxão de orelha do papai. Não é para... Aí chegou no nível, queridos, que não dá nem para mim passar para vocês o que eu ouvi. Aí o papai foi lá, puxou minha orelha e falou assim, não falei que não era para estar nesse lugar? E aí eu fui e obedeci. Obedeci, olha o que Deus fez. Consegui, até indiquei para a pastora Fernanda, né? Um lugar de bênção, um lugar harmonioso, um lugar de paz, da presença de Deus, e faz unha segunda-feira. Olha que bênção. Deus, Ele abre portas onde não existe, ou você às vezes não está enxergando, né? Só em se submeter à vontade de Deus. Muitas vezes estamos ali no jugo da maldição, e assim, queridos, às vezes, sorrateiramente, às vezes não sempre, o inimigo vai te levando para aquele lugar que ele te tirou um dia. Da prostituição, da sensualidade, foi um histórico que eu tive. E o ambiente, né, do salão, dependendo do lugar, é um ambiente assim. E aí eu comecei a ouvir coisas que eu já joguei fora da minha vida há muitos anos atrás. A gente tem que ir nesse ambiente para resgatar pessoas, né? A gente não faz acepção de pessoas. Essa pessoa é um motivo de oração, porque está desviada, não está no Senhor. É um motivo das minhas orações, uma pessoa que precisa muito de Jesus. Então, a gente vai para resgatar, mas um ambiente que vai te contaminar, você não pode sentar na mesa do escarnecedor, porque as maldições vão vir. A gente tem que tomar cuidado, né? Para onde a gente está indo, o que a gente está escolhendo, né? Eu escolho a vida, eu escolho a obediência, eu escolho andar nos caminhos do Senhor, ou eu escolho satisfazer o desejo do meu coração? Porque não é nada de errado você ir no salão, contratar o serviço e fazer a unha. Só que por trás, às vezes, tem coisas que está te levando lá para uma maldição do passado. Então, vamos ficar atentos. O que está te aprisionando? O que está, né, qual é a cadeia,
né, que está te aprisionando, que precisa ser quebrada na sua vida, né? E no final desta corrente, nós vamos fazer, né, o desligamento de todas as coisas. Vocês vão receber unção, o desligamento, como o pastor Júnior falou na semana passada, né? Toda palavra contrária, né, ela precisa ser anulada na sua vida pelo poder de Jesus. O Espírito Santo, né, precisa voltar a fazer morada em você e você ser totalmente restaurado, né? Nós precisamos declarar as bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. E é isso que nós vamos fazer nesta noite, declarar bênçãos sem medidas, porque nós não queremos ficar escravizados, né? Pois cada um é escravo daquilo que o domina. Se Jesus está dominando, nós vamos ter vida e vida em abundância. Mas o que está dominando a nossa vida? É a sua sensualidade? É a prostituição? É essa maldição? A maldição do engano? A maldição da mentira? A maldição da opressão? A maldição que foi lançada sobre a sua vida e você aceitou? De dizer que você não é ninguém, que você não vai dar para nada, que você é um burro, que você não pode, né, subir de nível com Cristo. O que está acontecendo na sua história? A gente precisa investigar. E nessa noite eu quero declarar com vocês algumas coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé. E vamos declarar nesse momento, né? Em nome de Jesus, eu vou pedir que troque as luzes. Vamos fechar os olhos, vamos começar a declarar. De repente, enquanto eu preguei, você começou a ver o que está te dominando, né? A gente está num século, essa figura é muito específica, né? Ali mostra, né, a escravidão da mídia, a escravidão da vaidade, né, do espelho, a escravidão, às vezes, de você ficar aprisionado, seu coração aprisionado a pessoas, a escravidão do tempo, não tenho tempo para nada, não entro no Kairos de Deus, a escravidão, né, da compra, de gastar, da compulsão, a escravidão, né, de se achar, da soberba, da altivez. Eu não sei o que está te aprisionando. De repente, né, Deus vai se revelar nesse momento para você, mas eu quero te convidar a declarar comigo um novo tempo. Fala assim: eu declaro que hoje eu abro mão de tudo que está me escravizando e eu decreto que toda influência de morte espiritual seja removida da minha vida, em nome de Jesus. Eu decreto que a bênção do Senhor alcança a minha vida, a minha família e toda a minha descendência. Eu decreto que o Espírito Santo venha remover tudo que não provém do Senhor. E eu declaro que o Espírito Santo vai renovar as minhas forças e uma fé inabalável. Eu decreto que haverá alinhamento com o propósito de Deus, com a minha vida, com a minha casa, com o meu chamado. Eu decreto que o Senhor abrirá caminhos onde não havia saída. Hoje eu recebo a libertação de toda maldição, de todo aprisionamento, de todo jugo. Eu recebo um renovo para buscar o Senhor numa totalidade. Eu decreto que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Eu escolho caminhar com o Senhor. Eu escolho o que diz Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu declaro que o sangue de Cristo purifica a minha vida de todo pecado. Eu decreto que a redenção por meio do sangue de Cristo. Eu declaro que eu recebo a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Eu declaro que na minha vida, na minha linhagem, haverá remissão de todos os pecados. Eu também declaro uma nova aliança pelo sangue de Cristo. Eu declaro que o sangue de Cristo justifica a minha vida, santifica a minha vida. Eu declaro que o sangue de Cristo me purifica e me dá acesso à presença de Deus. Eu declaro que o sangue de Cristo traz vitória sobre toda ação do inimigo. Eu declaro que hoje eu abro mão de todo o peso, de todo aprisionamento na minha vida, em nome de Jesus, e eu recebo a libertação de tudo que estava me dominando, me escravizando, e eu declaro santidade ao Senhor, submissão ao Senhor, e eu recebo cura sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre as minhas atitudes, sobre o meu caminhar. Hoje eu alinho a minha vida aos céus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto esse louvor toca, eu quero pedir que os intercessores venham à frente rapidinho. Deus está me tocando. De repente, se você observa que você estava debaixo de maldição em alguma área da sua vida, eu quero te convidar a vir à frente para você receber uma oração específica, em nome de Jesus. Não se intimide, hoje é noite de libertação, de cura. De repente você estava sendo intimidado a não perseverar na presença de Deus. De repente você estava sendo intimidado, né, a não se posicionar diante de algo que está errado na sua vida. O Senhor quer trazer uma libertação específica. Em nome de Jesus, você pode vir à frente. Se você detecta que há alguma maldição se perpetuando na sua vida, na sua casa, na sua família, né, algum espírito de rebeldia, algum espírito de engano, de falência, né, alguma tristeza, algo que faz com que você não tenha uma mente centrada em Cristo, né, enfermidade se perpetuando, venha à frente receber uma oração em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, libera o teu povo.